Olá pessoal, bem-vindo ao CidadeCast. Eu sou o Will, estou com a Érica Klima. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje o convidado ilustre, o famoso Faca, né? Eu não sei se posso te presenciar assim, mas... Pode, todo mundo fala. Otávio Facuri é presidente do PTB, um dos maiores partidos aqui na representativa da cidade, tem candidato à cidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Will. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe, para poder entender, para quem não conhece, voltando, para quem não conhece, queria saber um pouco de você, saber sua história. Fiquei sabendo que você entrou pouco na política, né? Que você é empresário, economista. Me conta um pouco mais Vai querer saber por que um empresário economista, alguém que tinha uma vida fora da política, o que o cara está fazendo na política, né? O que está fazendo na política? Olha, eu sempre gosto de dizer assim, tem duas razões que fazem alguém entrar na política. Uma das razões é para servir a sociedade, a outra é para se servir da sociedade, entendeu? Sim. A minha razão é a primeira, entendeu? Exatamente, você vê claramente, né, ao observar os players da política, se o cara está servindo, você está se servindo, né? Exatamente. Dá para ver na cara do cara. Né? Eu conheço alguns. Entendeu? Exatamente. Então, no meu caso, eu gosto muito de descrever isso. Tem exemplo no mundo. Você pega um exemplo, por exemplo, na Suíça, que o negócio lá é mais radical. Sim. Lá, igual tem o serviço militar, tem o serviço obrigatório na política. Então, o cara lá é obrigado a servir como vereador da cidade, por exemplo, como legislador. Ele tem lá, ele cumpre uma certa demanda, uma certa... não sei se é obrigação, mas ele tem um serviço público que ele cumpre lá. Então o cara ele é escalado para que nem é escalado para ser mesário, sim, o cara é escalado para ser um vereador, escalado para ser um legislador, faz parte do serviço social quase que obrigatório do cidadão daquele país. Às vezes o cara pode não pagar imposto e servir. Eu não sei como é que é, mas existe uma certa obrigação lá e porque é visto dessa forma, entendeu? No Brasil faz muito tempo que não se vê política dessa forma, entendeu? Mas eu vejo dessa forma, porque eu passei durante 20 anos trabalhando só na minha bolha, que era finanças, que trabalhei em banco a vida inteira, quase a vida inteira, entre banco e gestora de fundos, e só pensando no bônus do fim do ano. Sim. Só que, depois que a Lehman Brothers quebrou, eu fui de banco estrangeiro e eu trabalhei na Lehman Brothers, aquele banco que quebrou, né, quebrou lá em 2008, com a crise imobiliária, estavam altas apostas no mercado hipotecário, e todo mundo apostou e quebrou. E aí, depois que eu vi aquilo acontecer, eu meio que repensei, né, meus conceitos, né, sobre finanças, sobre mundo, né? Eu vi tanta gente perder tudo, e eu fui ler, fui tentar entender o que tinha acontecido, né? Li bastante, fiquei um ano sem trabalhar, fiquei em casa, lendo. E eu descobri muita coisa que me abriu os olhos. Pode-se descrever aquele período de sabático como um período de red pillagem, quer dizer, como se você tivesse tomado a pílula vermelha do Matrix, que é quando ele acorda para a realidade. Eu entendi a realidade do que estava acontecendo no Brasil, né? Que a esquerda estava arrebentando com o Brasil, já estava há vários anos, há décadas no poder já. Que ano foi isso? Bom, a quebra da Lima foi em 2008, né? O meu sabático foi de 2009, eu demorei um ano para entender que eu tinha que parar, sim, né? E reestudar, né? Repensar. E de final de 2009 até final de 2010 eu passei em casa lendo. Eu descobri, eu pesquisei quis entender por que estourou aquela bolha, né? Naquele um ano de pesquisa eu entendi que o sistema financeiro é usado como instrumento de comando pelas elites financeiras globais, né? Que são as elites, não são nem brasileiras, são transnacionais, estão acima das nações, né? Que é o que hoje é descrito como globalismo. E entendi, lendo sobre o globalismo, eu fui descobrir também que tinha autores brasileiros que falavam, né, desse esquema global de controle através das finanças. E um dos escritores brasileiros que escrevia isso nos seus artigos era o já falecido meu amigo Olavo de Carvalho. Né? E foi lendo Olavo de Carvalho, eu fui levado a lê-lo por conta das opiniões sobre finanças, sobre esquemas globais de poder. Eu comecei a ler sobre São Paulo, comunismo, o que estava acontecendo no Brasil. Eu olhava para aquilo e falei, mas está acontecendo tudo isso aqui já, está para acontecer. Entendeu? Aí eu fui vendo aquilo, eu acabei que entendi que se eu não fosse me envolver, o Brasil ia ficar na mão desse pessoal, né? Dessa turma vermelha que hoje todo mundo já tá mais ou menos sabido como é que eles são, né?
Depois da Lava Jato, depois de Venezuela. Como a gente está vendo o desastre que eles produzem, onde eles passam. Né? Argentina. Mas naquela época eles estavam no poder. E a gente achava eles uma maravilha. Tinha gente que achava, né? Não, eles estão no poder, eles não são o que eles falavam. Olha, o Lula, ele tomou posse, agora ele é paz e amor, ele tá... Nada. Quando ele tomou posse, ele não precisou fazer nada. O mercado estava tão negativo com o Lula durante a campanha dele, que bastou ele tomar posse e não fazer nada, as coisas começaram a melhorar, porque estavam muito ruins. Aí o Brasil teve um período, aquele período dos anos 2000, foi muita entrada de recurso estrangeiro, mas não é porque o Lula fez nada de bom, porque o Brasil teve a bênção de estar sentado em cima da maior reserva de minério de ferro, uma das maiores do mundo. O minério de ferro nos anos 2000, de 2002 a 2010, subiu assim, de $30 a tonelada para 180. Então a nossa exportação começou a trazer volumes imensos de recursos. E esse dinheiro entrou aqui e inundou a economia. O governo fazia intervenção no câmbio, ele comprava esse dólar, né? Para não deixar afundar o câmbio, na hora que ele ia comprando devagar, para não deixar o câmbio afundar, e na hora que você compra o dólar, o que o Banco Central faz? Ele entrega reais, né? Inundou o mercado de reais e começou a ativar a economia, mas não é porque o Lula era especial, é porque uma condição alheia ao governo permitiu que aquilo acontecesse. Quer dizer, é que nem eu chegar para você e falar, sabe essa pulseira que você tem aí? Você tem umas 200 dela, agora ela vale $500 mil, a pulseira. Pô, custou R$100, agora... Então, de repente, você ficou rico sem ter feito nada. Justamente. E a nossa reserva mineral passou a valer mais. Estava na 7,7, não assim? Exatamente. Foi um ciclo, um boom de commodities que favoreceu demais o Brasil. E o Lula aproveitou aquela entrada de recurso enorme para poder fazer a festa, né? É mensalão, é petrolão, gastou em tudo que ele podia, desviou dinheiro, entendeu? Se você puser no Google lá, 242 bilhões. Google. O que aparece lá? 242 bilhões? É. Puxa, me fala. Bota aí pra você ver, enquanto a gente tá falando. Não, eu vou fazer. Pode falar. Igual o Tarcísio não falou pra botar lá, pior prefeito do... Meu Deus. Põe aí. Põe 242 bilhões. Isso foi foda. Já apareceu aqui 242 bilhões. Desviou da saúde. Quem desviou da saúde? PT. De verdade, o PT desviou da saúde 242 bilhões. Enquanto era governo. Bilhões de reais. O Lula desviaram 242 bilhões de reais da saúde. Isso, matéria do Reinaldo Azevedo, quando ele era jornalista, que hoje ele não é mais. Hoje ele é um militante, ele virou a cabeça. Mas quando ele trabalhava de verdade, ele fez um levantamento, né? E... Tem que cortar isso para colocar, tá? Essa parte do podcast. Coloca 242 que nem o Tarcísio. Coloca isso. Bacana, de uma forma bem... O que não pode pôr? Não, tem que cortar para fazer um corte para postar. Sim. Isso que você falou. Coloca aí. Não, para fazer um corte disso. De uma forma bem sucinta e direta, você explicou como inundou a economia, no caso, na época que o... Sobrou tanto dinheiro que o cara roubou pra caramba. Parou de tudo que podia. O Belo Monte, ele ficou fazendo Belo Monte sem parar. Pô. Faz a obra, só começa a obra. Não precisa terminar. Obra não é feita para acabar. Aqui não, Na cabeça do PT tem que começar. Começa tudo. Peraí, você tem dinheiro para fazer 10 obras, não faz 10. Faz 50, começa e não acaba nada. Que a gente pode ficar roubando. Entendeu? Exatamente. Para que você acabar uma obra? Você acaba, você não pode mais roubar. Então deixa rodar. Entendeu? Não, viraliza mesmo, realmente não. Adorei. Realmente. E a gente o próximo debate que o Bolsonaro for, ou que o Tarcísio for, vou mandar para ele. Solta essa agora em cima do Haddad. O Haddad já saiu tonto, né? Se soltar essa então, o cara cai no chão e não volta. Aproveitando pegar esse gancho, o que você achou do debate do final de semana? Do Lula ou Bolsonaro? Na Band, me conta, pelo amor de Deus. Qual foi o seu? Eu já coloquei minha opinião sobre o debate no Twitter, não vai ser novidade aqui, né? Mas, olha, as pessoas tinham aquela ideia, né? O Lula nunca teve um confronto direto no debate. Não. Todos os debates dele eram o debate em 2002 era ele com Serra. Era um debatezinho de comadre, entendeu? Era combinado. Combinado, é de comadre. Eleição de comadre, entendeu? O FHC apoiando o Serra, mas na verdade apoiando o Lula, entendeu? Para ele tanto faz quem ganha. Então, assim, nunca ele teve um momento de confronto, assim, de ideia, de debate mesmo, assim, duro, porrada. Não teve. Então as pessoas tinham essa ideia que o Lula é um cara que em debate ele é muito bom, porque ele fala com o povo,
tipo de um cara assim, tinha uma fama de ser um cara imbatível no debate. Mas o Olavo, não falou do Olavo, o Olavo já dizia, uma vez falou para mim isso aqui, falou assim, o dia que alguém sentar de cara com ele e falar todas as verdades a respeito dele, na lata mesmo, sem meias palavras, ó, ladrão, sem vergonha, comunista, Foi incrível. solta o verbo mesmo, entendeu? Aponta o que ele fez. Não, lá, vai desmontar ele, mas é um mito, uma lenda urbana em volta do cara, entendeu? Porque eu ouço isso desde criança, que o cara é Ainda bom mais no aqui, PNL, nisso, naquilo, ele é bom, ele é bom. no Desde debate, criança. não sei o quê. Só que assim, acabou o mito, cara. O Lula, quando ele fala bonito, ele tá mentindo. Eu não vi ele contando lá que ele ia pra Europa, falava que tinha 30 milhões de crianças de rua no Brasil, não sei o quê, que ia falando lá, os caras tudo ia falando, rindo, entendeu? Tem um vídeo dele admitindo como é que ele fazia isso. Você viu esse vídeo já? Cara, Depois eu vou te mandar. Eu já vi, você manda, eu já vi já, mas... Então, quer dizer, ele tinha as pessoas tinham essa. E o Olavo falou assim, o dia que alguém falar isso, desmonta o Lula. Então, finalmente, depois de tantos anos, entendeu? Era para ter acontecido em 2018, mas não conseguiram soltar o Lula em 2018. Ele concorreu com o Bolsonaro, puseram o poste dele lá, entendeu? E o poste é mais fácil, né? Não tinha essa coisa em cima, né? Aí, agora, finalmente, depois de todo esse tempo, puseram o Lula no ringue com alguém que não mede palavras para falar. Eu tive essa impressão, de verdade. Entendeu? No debate, assim, é a primeira vez que eu... De verdade. Depois do Maluf, na época do Maluf, é a primeira vez que eu vejo um debate realmente debate mesmo. Não? Algo de... E não tem aquela pompa, tá? Porque o Maluf tinha aquela pompa. O Bolsonaro fala meio que nem se estivesse no bar do ex-presidiário. Eu costumo falar que o Bolsonaro lembra o tio do churrasco. Porra, mano, ele fala a língua... Exatamente. Churrasco. Fala uma linguagem popular, ele manda merda mesmo, então assim, ele não tem esses milindres, né? Exatamente. Essa ele falou pra jornalista lá, ele mandou brasa em cima da jornalista. Você não quer me pegar? Como que foi? E aí depois, a jornalista falou assim, você dorme pensando em mim? Você não para de pensar, até de... Você dormir pensando em mim, falou pra ela. Aí ela foi se vitimizar. Espera um pouquinho, ela não é feminista? Feminista não quer ser tratada igual... Com igualdade? Igualdade? A igualdade é o seguinte, se você der um safanão em alguém, você leva outro. O contrário, se o Bolsonaro, se ela fosse tratada assim, não, eu vou falar com jeito com você, porque você é uma mulher. Aí ela ia xingar, você tem como? Você tá me menosprezando porque você é mulher? Aí muda o discurso. Se você falar, não, eu vou te tratar melhor porque você é uma mulher, ela vai dizer, como? Você está me discriminando por ser mulher? Você é misógino. Entendeu? Então o discurso vale para os dois lados. E ela ia chamar ele de misógino de qualquer jeito. Se ele não bate duro nela, não, vou pegar mais leve porque ele é mulher, misógino, tá me tratando diferente porque eu sou mulher? Não, tratou igual. Ele trataria, se fosse o Ciro, ou se fosse um jornalista homem, ele foi lá e deu a mesma resposta. Ela tentou se vitimizar, mas foi pior para ela. É verdade. E assim, nesse debate, assim, a leitura que eu tenho é que não só o Bolsonaro saiu mais forte, o Ciro saiu bem. O que acontece? Todo mundo queria bater no Bolsonaro. Exatamente. Mas logo no começo, o Bolsonaro ele já deu... Ele pensa na luta de boxe. Ele já deu um uppercut lá no primeiro round. Já. Eu tive essa impressão. Aquela pergunta da corrupção já deixou o Lula tonto. Entendeu? Porque já mostrou o Só tempo. faltou colocar um grilinho, né? De cara, a pergunta... O primeiro cara sorteado para perguntar era o Bolsonaro. Olha que azar que o Lula deu. Entendeu? Se ele fosse o último, ele ia ter que perguntar lá para aquela Soraya lá. Ou para aquele outro, entendeu? A impressão que eu tive é que justamente foi isso que aconteceu mesmo. O Bolsonaro ele conseguiu direcionar todo o debate contra o Lula. Não sei se foi de uma estratégia, assim, não sei. Não é questão. Ele fez a estratégia dele, era essa. É mandar na veia, direto de direita. E eu não vou ficar dando jabzinho, não. Eu vou chegar perto e já vou enfiar na boca do queixo. Né? Exatamente. Na ponta do queixo. E aí, o que aconteceu? Os outros caras viram o sangue. Né? Viu o sangue. O cara tem cheiro de sangue. Ele não é imortal, né? Se o Lula bater sozinho, se o Bolsonaro bater sozinho, ele vai sair, só ele vai ganhar. Então o Ciro foi lá dar uma batidinha também. Sim. Todo mundo dá uma batidinha. Tive essa impressão mesmo. O Ciro, que não é bobo, falou assim, eu não vou deixar esse cara ganhar os louros sozinho, em cima do Lula. Entendeu? O Lula tá nas cordas, eu vou lá e dar umas batidinhas também. Entendeu? Exatamente. E o Lula, ele se perdeu, né? Ele não... Exatamente isso. Ele levou um soco mesmo. No primeiro foi um soco. Depois ele... Aí o pessoal falou assim, calma aí, pessoal, verdade. Não, vamos bater Vamos bater naquele que achamos que não... E aí foi um massacre. Cada vez que o Bolsonaro falava com o Lula era um massacre. Eu escutei, eu acho que na rádio, que instruíram ele a não participar. Quem? O Bolsonaro? É. Alguns instruíram. Mas eu sei quem instruiu ele ao contrário.
Ah, Isso que eu vou falar. O cara que deu o coaching pro Bolsonaro pra ele ir pra cima do Lula, um dos caras foi o Fábio Weingarten. O Weingarten que já ouviu também, ele também conhece o Olavo. O Olavo falava, tem que ir pra cima dele. Tem? Sim. Se você pegar ele de frente e meter na cara dele de frente, Acabou. você deita o cara. Porque não tem. O telhado de vidro dele hoje é maior do que a capacidade dele de mentir. Exatamente. Sim. O Lula, a maior qualidade dele é que ele é um exímio mentiroso. Isso é uma qualidade pro mal, né? Mas ele sabe mentir como ninguém. E agora tem vários vídeos dele falando sobre como ele mentia. Exatamente. Né? Só que agora, o telhado de vidro dele, a quantidade de coisa que descobriram dele é tão grande que é maior do que a capacidade dele de conseguir encobrir com mentira. Entendeu? Não tem mais como mentir sobre tanta coisa. Como é que você vai falar que a Lava Jato é uma mentira? Devolveram 6 bilhões de reais. Como que não teve roubo se o cara devolveu? Então o cara deu dinheiro, 6 bilhões, porque, não, eu quero fazer uma doação para o governo. Não, o cara tem que devolver dinheiro. Quando você tem que devolver, é porque não é teu, certo? Pô, se é teu, você não devolve, você concorda? Exatamente isso. Por que voltou fácil? Chegava, você lembra essa época? Chegava a ser fácil, o cara ia lá, fazia a delação, era 100 milhões, 300. Sim. Cada delação era um dinheiro. Então os caras iam devolvendo dinheiro para se livrar da cadeia. Por quê? Porque não era deles o dinheiro. É justo. É de roubo, né? Assim, você acredita então que vai ter um segundo turno? Você acredita realmente que vem um segundo turno? Não sei. Eu achava que sim, teria o segundo turno. Pode ser que não. A gente de repente o Lula abandona aí, pô. Assim, eu não duvido também. Eles agora estão dizendo, primeiro dizendo que o Bolsonaro queria no debate. Agora falaram que ele não ia mais, ele já divulgou que vai em todos, e quem está fazendo docinho para ir no debate agora é o Lula. Não, tem que mudar as regras, eu não sei se eu... Quer dizer, tá com medo. Entendeu? Exatamente. Saiu agora. O Lula que não sabe, a assessoria dele é que não sabe. Vou ter que concordar com ele. Vale a pena. Não, assim, e se isso acontecer, realmente, eu acredito que, sei lá, é capaz de nem ele ir pro segundo turno. Se tiver um segundo turno. Não. Enfim. Primeiro a gente precisa começar a ver as pesquisas mudarem, tá? Elas agora vão mudar. Então, fala sobre isso, por favor. Tá ficando difícil sustentar essa distância que o Lula supostamente teria em relação Eu vou falar relação a Guarulhos, tá? Espera, deixa eu falar, pelo amor de Deus, nunca tem ninguém em lugar nenhum onde o Lula está. Nunca tem. Mas toda pesquisa que sai, o cara é o cara. A gente tem o jornal Cidade de Guarulhos, inclusive aqui, né, divulga cidade. A gente tem um jornal aqui em Guarulhos, chama Jornal Cidade de Guarulhos. E é muito forte o Instagram, realmente. No Instagram a gente alcança, em média, só de impressões por semana é 1 milhão, né? Então, assim, a gente tem uma mídia bem interessante aqui em Guarulhos. Só no seu history, é 25 mil, 30 mil de alcance. E a gente costuma fazer a pergunta simples. Por exemplo, você votaria no Lula ou no Bolsonaro? Então, assim, as participações sempre são de 8, 9 mil votos. Né? A metade... É sempre o Bolsonaro, né? Você acredita? Então, assim, eu não estou dizendo, tá? Essas pesquisas, eu não sou especialista de pesquisa. Eu sou um publicitário, porém eu não sou um especialista em pesquisa, nunca trabalhei com isso. Mas eu faço enquetes bem simples. Né? Minha equipe faz umas enquetes simples. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, tipo, é 73%. Sim. Aí coloco lá, Bolsonaro e Ciro. Aí dá até um pouco o Bolsonaro, aí uns 65%. Mas em nenhuma pesquisa minha, que a gente fez lá no portal, o Lula venceu, no caso. O Lula venceu, acho que só em uma só, que era o quadro do Lula e, se não me engano, o Lula e Dória, se não me engano, uma vez que tinha feito. Mas, assim, recente, os candidatos atuais, realmente ele nunca saiu favorecido. Então, assim, não sei, tá? Não sou um especialista de pesquisa, não sou. Mas eu também entendo que as pesquisas têm... eu até seria contra a pesquisa, para falar a verdade. Se fosse o Will, você é contra a favor da pesquisa? Sou contra. Por quê? Porque isso manipula justamente a opinião pública. É capaz de pessoas assim, poxa, eu não gosto do Lula, mas eu vou votar no Bolsonaro porque, enfim... Então, se eu não gosto do Bolsonaro, então eu vou votar no Lula porque Y. Então, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, as pesquisas acabam manipulando um pouco até a opinião pública. Eu vou até comentar sobre isso, que é interessante você falar. Eu acho que tem duas teses aí. Que pode ser uma tese, pode ser outra tese, ou pode ser uma combinação das duas. Uma das teses é que os institutos estão dolosamente, maldosamente e desonestamente alterando os números. Tá? Isso aí é fácil de fazer. Sim. É só você mandar o pesquisador na porta do presídio. Entendeu? Manda ele na porta do presídio, vai dar Lula. Entendeu? Manda ele na porta do, sei lá, do sindicato da CUT, lá vai dar Lula. Sim. Entendeu? Sim.
Agora, a outra hipótese é uma hipótese de não dolosa, mas de erro metodológico. Erro estatístico metodológico por conta de um recenseamento já muito vencido. Né? Porque você faz um levantamento estatístico. Né? Aí depois que você faz a coleta, você tem que distribuir aquilo dentro ali dos grupos, né, que estatisticamente são representativos do Brasil. Então você tem que pegar, você entrevistou não sei quantos jovens de 18 anos, quantas jovens de 20, então você tem que pegar o censo e o censo vai te dizer, jovens de 20, o Brasil tem tantos por cento de jovens de 20, aí você tem que jogar a quantidade certa. Se você entrevistar quantidades diferentes do que está no censo, você vai errar. Né? Então, se o Brasil tem acima de 60 anos 20%, você tem que entrevistar só 20% de pessoas acima de 60 anos, estratificado por região. Uhum. Se você tem jovens de 17 anos, 16 a 18 anos, é 18%, você tem que ter quantidade meio que para você ter um levantamento estatístico correto. Só que assim, o censo brasileiro, usado para montar essa estatística, está vencido já, está antigo. Por exemplo, população evangélica. O censo está dando 25, ela é mais que 30 hoje. Com certeza. Então, se o cara põe 25%, 25 evangélicos numa amostra de 100, ele já está errando na estatística. Ele tem que botar mais, tem que botar 30. Se você fizer um novo censo hoje, você vai ver que tem mais idosos do que tinha no censo anterior, porque a expectativa de vida está maior. Você vai ver que tem mais jovens de certa idade, você vai ver que tem uma população evangélica maior do que a antiga. Então, para mim, isso pode estar influenciando a pesquisa. O cara está montando a amostra com o censo errado. Entendeu? Nossa, é verdade. Então, isso pode ser uma tese. Mas é uma boa tese. Duas hipóteses, né? Realmente é muito boa tese. Então, assim, você está sempre subestimando a população evangélica, o evangélico vota em peso no Bolsonaro. Né? Você pode estar subestimando a população idosa, e os idosos tendem a votar mais. Quem tem o histórico do passado tende a não votar no Lula. Né? O cara, quanto mais velho ele é, mais ele sabe sobre o que a esquerda fez no Brasil. É verdade, assim, e mais ele sabe que o regime militar não foi uma ditadura sanguinária que nem os caras pintam, entendeu? Eu nasci na década de 70. A vida era muito melhor do que hoje. Mais segurança, não sei o quê. E ditadura, só os únicos caras que tinham problema com aquela época eram os terroristas. O cara que explodia a banca de jornal, que explodia aeroporto, roubava arma na porta de quartel, essas coisas. Esses caras tinham problema. Hoje em dia, o cara que tem problema com a justiça é o empresário que troca figurinha de WhatsApp. Né? O cara fica no WhatsApp mandando joinha pro outro. É verdade. E fica com os bens bloqueados aí, busca apreensão e tal. Esse é o tipo de pessoa que hoje tem problema com a justiça. Fala que tá fazendo um golpe. Outro golpe era o cara fazer bandeirinha pro 7 de setembro. Não, vou contratar umas bandeirinhas para dar nas minhas lojas. Bandeirinha verde e amarela. Isso é um grande golpe, um golpe de Estado. Eu vou tomar o poder com bandeirinha, vê se pode. O cara não tá combinando de arma, de tanque, de bomba, tá combinando fazer bandeirinha. Não. O golpe de Estado na cabeça dos caras é a bandeirinha. Não, é assim, você vai invadir o Brasília, vai tomar o poder com bandeirinha, ó. O cara tem que estar lunático para achar isso. Meu posicionamento político realmente é bem parcial mesmo, de verdade, assim, eu sou totalmente. Mas até foi no meu perfil pessoal lá, que eu sou bem discreto quanto a isso. Aí eu fui lá, marquei, até comentei na cidade de Guarulhos, perguntei lá, né, como foi em relação o Bolsonaro no Jornal Nacional, como foi o Lula no Jornal Nacional, minha equipe fez pesquisa de todos eles, né? Uhum. E assim, foi notório, né, que o tratamento... Sim, todo mundo percebeu. Foi até ridículo. Assim, na minha opinião. Eu queria chamar o telespectador de idiota. Não, total, assim. O Bolsonaro foi o primeiro lá, realmente, tô nem defendendo. Assim, puta, mano. Foi até agressivo com o Bolsonaro, na minha opinião. Chamar de candidato. Né? Não, né? O cara é presidente da República, tem que ter um pouco de senso, né? Aí eu fico com esse sentimento. Beleza. Aí foi o Ciro, passou manteiguinha. Eu falei assim, beleza, o Ciro, porra nenhuma, o cara não tem, vai. Foi mal em governador. O que mais me irritou ali bom, termina aqui eu falo. Aí foi o Lula, cara. Mano, na boa, eu até comentei pessoalmente, assim, eu evito, irmão. Evito de falar, cara, assim, de dar minha opinião de uma forma pública. Tem hora que você não aguenta, né? Cara, só faltou os caras falar assim, mano, vote 13, tá ligado? Tipo,
Meu, foi absurdo, cara. Tipo assim, foi notório, foi até triste, pra ser sincero. Foi uma vergonha pra eles, né? É uma vergonha. Não se presta esse papel de ser cabo eleitoral do isso. cara. Porra, entendeu? Assim, não é por mal, cara. Tipo assim, se tem problemas pessoais, se o jornalista não gosta do presidente, de boa, irmão. Não só ninguém é obrigado a gostar. Mas a gente sabe que não envolve isso. O cara da Flow, o Igor lá, do podcast do Flow, ele é de esquerda, mas você vê como ele foi editorial educado, respeitou o Bolsonaro, perguntou tudo, contestou ele nas horas que ele quis, mas tudo com... Não, super gostei, respeito, assisti, né? Gostei muito. Brincou, deu risada, etc. Deixou o Bolsonaro bem à vontade. Isso eu achei muito, muito, muito legal. Nossa. Se você assiste os dois, ó, você assistiu o Flow e depois assiste o Tapa na Cara do Rica Perrone. Sim. O Rica Perrone é bolsonarista, vota Bolsonaro. E o outro vota, não sei se nulo ou Lula. Mas não dá pra ver qual que tá agora melhor. Não dá. O um não tratou ele melhor que o outro, quer dizer, entendeu? Bolsonaro, deixa o convite aqui pra você, Bolsonaro. Será um Bolsonaro, inenarrável. presidente, Guarulhos tem 1 milhão de eleitores, presidente. São Paulo e Minas Gerais serão os locais decisivos para a sua eleição. Obrigado, Faca, Faca, obrigada. Com certeza ele vai... Você falando certamente... Quantas visualizações tem aqui? Por dia a gente alcança 480 mil pessoas. E são 950 mil eleitores, 957 mil eleitores. É muita gente. Então, tá aí a dica. Presidente Bolsonaro, ministro Tarcísio. Nossa, todo mundo eles me disseram que estão aguardando aqui. Nossa, exatamente. Nossa, vai ser na verdade um sonho tê-los aqui. Vai ser um prazer. Poxa, bacana, assim. Então. Sabe o que mais me irritou esse dia? É verdade. Você fala. Eu ia até, não sei se me deu branco agora, mas o que mais me irritou nessa. Bom, depois eu vou lembrar. Vamos... Tá, na parte do... Voltando, que a gente estava falando sobre o Bolsonaro, depois a gente viu o Ciro. Exatamente. Que aí eu brinquei assim, eu falei assim, pô, passou uma manteiguinha no Ciro. Mas beleza, o cara foi governador, foi ministro. Aí depois foi o Lula. Nem vou falar do Tabet, mas foi então deixa eu falar uma coisa. O que você achou da frase da parte do Fica em Casa, que eles comentaram sobre isso? Que dos jornalistas? Como você é realmente especialista em economia, né? Trabalhou tantos anos nessa área, né? A palavra fica em casa. O que foi fica em casa? Essa cutucada deles, o que você achou? Não, achei ótimo, porque eles falam fica em casa se puder. Né? Isso, fica em casa se puder. Exatamente. Eles estão tentando reescrever a história, gente. Era fica em casa... Fica em casa. Era fica em casa, ponto. Ponto. Não tinha se puder. Se puder. Eles colocaram se puder depois. Foi ela que tentou. Porque o Bolsonaro, isso que eu tô falando, é isso que eu quero que ele fale. A gente viu a economia ter problemas, tá? E aí o Bolsonaro jogou na cara de todo mundo. Vocês obrigavam todo mundo a ficar em casa. Eu dizia que tinha que deixar as pessoas trabalhar. Exatamente. Então vocês ficavam aí, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E a Renata Vasconcelos, não, ela fica em casa se puder. Se puder, isso. Como se puder. Não, ele não rebateu ele não rebateu ela naquela hora, mas a internet inteira rebateu. É óbvio, né? Você tem tanto vídeo, como se eu mesmo pus um vídeo de um cara de uma menina sendo algemada em Araraquara. Fica em casa se puder. A gente não podia andar no Bosque Maia, lembra? Nem aqui. Então, outra coisa que eu acabei de lembrar o que eu ia falar. Uma das coisas que mais me irritou nesse debate, eu chamo de debate, porque não era entrevista. Eles estavam é um debate. 40% do tempo era eles falando, os entrevistadores, não ele. As risadinhas. O deboche do O deboche, aquela risinho de deboche, sabe? Depois você olha aí. Depois você olha aí. Olha, não precisa falar isso aí, mas olha no seu. Fala. Na internet. Como é que o Olavo de Carvalho definia... como é que ele definia risinho de deboche? Tá bom. Porque o Bonner ficava dando risinho de deboche o tempo todo. É só pra irritar, cara. Eu reparei isso. Eu comentei, eu tava assistindo eu, minha mãe e minha irmã na hora, né? Eu falei assim, mãe, repara como esse sorrisinho de canto. Aí até brinquei com a minha irmã. Sabe que você fez aquelas carinhas pra me irritar? Eu, candidato! Exatamente. Risinho, exatamente isso. É pra irritar, é pra discussão. Deixa eu ver. Risinho de deboche. Quando alguém fazia o risinho de deboche com ele, ó. Mais uma vez, risinho de deboche. O pessoal na internet não perdoou, cara. Ele já colocou pela milésima vez, tá? Risinho de deboche Ok. Que foda, cara. Não, mas não deixa de ser. 2019 isso aí. 2019, então o cara visionário até nisso. Eu sou fã, eu gosto dele. Eu gostava. Quando no meio de um debate o cara dá risadinha pra ele, eu falei, isso aí eu já falei que esse argumento não é argumento.
Desdente, isso aí não. É argumento... Nossa, é muito verdade. Meretrício. Irmão, vamos vir para o estado. Vamos lá, São Cara, Paulo. São Paulo, cara. Locomotiva do Brasil. Irmão, 30 anos de PSDB. Cara, Guarulhos, sem dúvida nenhuma, se não for a mais, é uma cidade que mais sofre nos últimos 30 anos. Você compete com o ABC. Compete com o ABC. A gente está competindo ali quem é o mais... né? Que são, da Grande São Paulo, são os núcleos urbanos mais importantes, né? O ABC e Guarulhos. Guarulhos, perdemos empresas. Aqui temos o maior aeroporto, o maior aeroporto da América Latina. Temos um polo industrial riquíssimo. São 950 mil eleitores, 1.480.000 habitantes. Então, assim, só que é uma cidade que não tem um hospital de câncer, hospital para câncer. Você está com câncer aqui em Guarulhos, você tem que ir na Hebe Camargo, lá na Zona Sul, imagina uma pessoa... ou na Hebe Camargo, ou no AC Camargo, lá então, assim, Guarulhos realmente é uma cidade que sofre com descaso, assim, do governo do estado. Isso é fato, não estou aqui, né, de uma forma bem... Eu estou falando um sentimento que o Cidade de Guarulhos, nosso jornal, recebe em média 3 mil mensagens por dia, batendo de 2.800 até 3.200. Mas depende do dia que está acontecendo na cidade, vamos falar umas 2.500 mensagens. Pelo menos recebe por dia. Então, assim, e sem dúvida alguma, 80% dessas mensagens são denúncias, reclamações e pedidos de desespero. Relacionado à saúde. Relação à saúde, à segurança pública. Então, assim, é uma cidade que sofre muito com esse descaso todo. E agora está vindo aí o Tarcísio, né? O Tarcísio é um candidato que... Para quebrar esse ciclo, né, de PSDB. Que é um candidato que ele está fortalecido, é um candidato forte, né? Tá, né? Um candidato que inclusive seu partido apoia, não estão juntos. E vem o Haddad, o prefeito de São Paulo, né? Pior prefeito da história. Desculpa você, eu nem sabia. Pior prefeito? Se você pegar aqui, todo paulistano sabe. Pior prefeito da cidade é Haddad. O Tarcísio mandou bem no debate com isso. E tem o Rodrigo Garcia que tenta esconder o Dória na sua capa aí. Então assim, eu até acho triste isso, né? Porque por mais que, querendo ou não, o Dória, ele foi vice-Dória. Então esse negócio de ficar esperando, esse negócio de marketing, o novo governador, pra mim não rola. Tipo, não rola, né? Então, assim, qual é o quadro assim, estadual? O que você está achando dessa competição? Você acredita que o Tarcísio vai estar pegando uma garra legal? Nos debates ele está saindo bem? Eu acredito que o Tarcísio está preparadíssimo. Está muito preparado para governar São Paulo. Está assim, afiado. Eu tive na última sabatina dele, semana passada, lá na FAAP, foi a sabatina do Estadão, né? Que foi lá, que teve como mediadora a Eliane Cantanhede, que ela é bem... Depois vocês vão buscar. Ele detonou na sabatina. Ele foi bem todas... A inteligência dele é uma referência. Exatamente. Né? Ele sabe responder tecnicamente, sabe dar as patadas assim, elegantes, mas com classe, duras, né? mas duras, entendeu? E ele tem memória, né? Teve uma hora lá que ela falou para ele, mas o Tarcísio, você disse para mim que quando você pegou o governo, você pegou tudo ajeitadinho do governo Temer. Você pegou toda a parte licitatória, toda a parte, né, de infraestrutura que você começou a fazer, já estava tudo bem ajeitado, né? Você me contou isso lá atrás, né? Quando você assumiu, eu te entrevistei, você me contou que estava tudo pronto do governo anterior. Eu falei, eu contei sim, porque eu que fiz no governo anterior. Tipo, o governo Temer fazia exatamente isso. Então ele lembrou que ele falou, sim, eu falei que estava tudo ajeitado, mas é porque eu que ajeitei. Exatamente. Ela quis dar uma cutucada e... Não foi esse governo, foi o anterior, mas no anterior também era eu fazendo, entendeu? Sim. Então, assim, falta de memória dela, né? Falta de memória dela. E ele lembra tudo, tem uma memória que lembra de tudo, né? E ele, ao mesmo tempo, ele tem ele é diferente, né? Ele transita no centro. Ele consegue, por exemplo, atrair o voto, que é aquele voto do isentão, sabe? Do cara que não é nem esquerda nem direita. Porque o Bolsonaro ele é tão estereotipado, né? Que ele tem rejeição. O Bolsonaro. Ele tem uma turma. O Tarcísio é um homem com pouca rejeição. O Tarcísio não tem rejeição política, ele é novo na política, entendeu? Então, o esforço dele é para às vezes atrair um bolsonarista, um direitista, porque para começar a campanha, ele por um período ele se moveu da direita para o centro, para aumentar o apoio dele.
fechou lá com o Kassab, né? A Kassab entrou na coligação, sim. trouxe vantagens para a coligação, tá? Trouxe experiência de chapa que ele tem. Né? Você gosta ou não gosta do Kassab? O cara, em 10 anos, montou o terceiro maior partido do Brasil. Não, né? Não sei se é terceiro ou quarto, eu fui corrigi-lo um dia, é quarto partido, ele falou, não, é terceiro. Né? Um dia lá que estava todo mundo, num evento do Tarcísio, fui falar quarto partido, ele falou, não, já estamos em terceiro. Perdão, então, parabéns. E isso trouxe um corpo maior. Agora, o que ele está fazendo é, a partir de fechou a coligação, começou a campanha mesmo, ele está voltando um pouco para a direita para pegar o eleitor do Bolsonaro. Então, o foco dele é não perder o eleitor de centro que ele ganhou. Sim. E puxar o da direita firme, fechar firme com o da direita. Ao mesmo tempo, o inimigo para ele atacar agora, nesse primeiro turno, né, não é o Haddad. Não é para perder tempo batendo no Haddad. É afundar o Garcia. Entendeu? Porque ele não precisa ganhar agora, ele precisa do segundo turno. Ele precisa de um turno. Precisa de um turno. Então, assim, eu até entendo que no primeiro debate, lá naquele debate, ele foi para cima do Haddad, porque o Haddad deu uma baita de uma abertura, né? O cara me disse que o telefone ia na década de 90, né? Na década de 90, o telefone, você tinha que comprar um telefone. Então, o cara foi querer comparar a telefonia de hoje com a telefonia da década de 90, ele levantou uma baita bola para levar uma cortada, né? O Tarcísio deu uma na cara do Haddad. Quer dizer, Haddad, você acha que o telefone era melhor em 1995 do que hoje? Você tinha que pagar para ter um telefone e ainda ficar na fila. Então, assim, a ideia acho que não era ir para o confronto com o Haddad, mas o Haddad deu muita sopa. Então não dava para deixar aquela bola levantada pingando. Ele foi lá e bateu. Mas a estratégia, na minha opinião, tem que ser foca em tirar voto do Rodrigo Garcia. Assim, um grande desafio. Desmascara ele todo o debate, tem que falar assim, Rodrigo Dória, o seu Dória, Rodrigo Dória, solta mesmo, debocha dele, ô Dória. Desculpa, Rodrigo. Alô, vice-governador Dória. E tirar do segundo tempo, tirar no segundo turno alguém que tá com a máquina, porque assim... ele não pode deixar o Garcia para o segundo turno. O Garcia no segundo turno, contra ele, é perigoso. É perigoso, porque querendo ou não, o Garcia, ele despejou, né? Ele tá fazendo muita estratégia do Márcio França em 2018. Então, assim, ele despejou, ele abriu o cofre, ele tá despejando para os prefeitos, etc., para conseguir atrás de apoio e trabalhar no marketing pesado. Inclusive aqui na cidade, né? Não, total. Ele tinha, como vocês estavam me falando, o prefeito tinha demonstrado apoio para o Bolsonaro, passou uma semana, estava já com o Garcia. Não, ele fechou com o Garcia. Deve ter tido um baita de um repasse para a cidade, né? Ele recebeu muita emenda, muito repasse. Em termos, posso estar errando para algum número e outro, mas foi que, o Garcia liberou um empréstimo com juros, de coisa de, 80 milhões? Se não me engano, foi de 80 milhões de reais para recapear a rua. É pouco, né? É nada. Uma cidade como Guarulhos é pouca, é uma miséria. 80 milhões ele dá na cidade, de 100 mil habitantes do interior. Não, é miséria. Aqui 1 milhão e tanto tem que botar mais de bilhão. Aqui. Exatamente isso. Assim que eu penso, né? Então, assim, a missão, inclusive, do Cidadecast é justamente trazer... Tem que denunciar isso. Levar isso a informação ao público. E assim, Will, você sou amigo do professor, sou amigo do que você quiser, sou amigo de todo mundo. Mas, realmente, a gente tem que levar a público também essas questões, né? Então, assim, realmente, o Guarulhos sofreu nos últimos 30 anos, isso é fato. O Guarulhos sofreu muito nos últimos 30 anos na prefeitura também. Um monte de político. Um monte, assim. Mas veja, eu vou até dizer, isso funciona, esse negócio de liberar muito dinheiro funciona em prefeito de cidade pequena. Sim. Cidade grande, cara, o prefeito não controla o povo. Não controla. Não adianta você liberar 1 bilhão, 2 bilhão aqui pro prefeito daqui, achando que você vai ter 500 mil votos aqui por causa disso. Não vai. Porque a cidade grande, cara, você controla a máquina pública, mas a máquina pública é isso aqui. E o resto do povo, como é que é? Vai votar de outro jeito. Então, eu acho que tem que aproveitar. O Tarcísio, já falei isso pra ele. Deixa o cara liberar o dinheiro. Briga pra você colar no Bolsonaro, pra você subir. E não é legal, os caras vão com você. Entendeu? O prefeito aqui, se o Tarcísio estiver na frente, ele dá uma banana pro Garcia, entendeu? Sim. O cara vai ganhar, o outro não, banana pra ele. Me dá mais dinheiro, depois me dá uma banana pra ele. Assim. Não, inclusive, nosso espaço está realmente, né, de uma forma democrática mesmo, para todos os candidatos, enfim, inclusive para o Garcia. Sabemos que a mídia da cidade, o jornal Cidade de Guarulhos é hoje a mídia mais imparcial da cidade, é a maior mídia da cidade de longe,
e outras mídias menores tem Conchava aí. Hoje você tem que trazer todo mundo, né? Tem patrocínio do governo estadual. Para você não ter um problema com o TSE, você tem que chamar todos. Então, eu chamo. Faz o convite. O convite, pessoal, todo mundo aí. Haddad, Garcia. Inclusive, fiquei sabendo que o Rodrigo Garcia pediu para vir. Pode vir, seja muito bem-vindo. Então, o Rodrigo Garcia, realmente, se tiver agenda, né, que estão querendo marcar uma agenda com a gente, vai ser muito bem-vindo. O governador vai ser um prazer. Mas, Tarcísio, vem também. Vai ser muito bom. Se o Garcia vier, você pode querer que o Tarcísio venha também. Não, a equipe dele pediu. Para poder abrir espaço aqui. Mas todos são bem-vindos. A ideia realmente é mostrar para os 950 mil eleitores a nossa intenção maior, né? O PTB tem um candidato forte aqui em Guarulhos. É até um amigo pessoal meu, né? O Luciano Clima. Ele tem do seu partido, inclusive, não é isso? Aqui o nosso partido tem aqui ele como deputado estadual. Tem a federal Adriana Afonso. Adriana Afonso, é verdade. Que também é pessoa conhecidíssima aqui. Nossa, a Afonso fez um trabalho incrível. Ela foi vereadora em Guarulhos. A Adriana, ela montou... Nossa, foi muitos anos isso. Não, mulher forte ela. Eu tenho muita admiração por ela, de verdade. Ela foi muito bem votada para estadual, inclusive, há 4 anos. E ela era uma vereadora muito atuante. Ela era uma vereadora que fez ela montou uma barraquinha na porta da Câmara, não lembro exatamente a situação, mas ela foi uma vereadora muito atuante em Guarulhos, e certamente, como deputada... Eu não quero cometer uma injustiça de não lembrar os outros, mas... Sim. Depois a gente coloca aqui na... Vou colocar no fim, eu vou pedir para a assessoria, para me levantar outros, tem outros de Guarulhos, mas eu não quero esquecer não quero ser injustiça. Já que eu estou aqui, não posso fazer propaganda de um só e não do outro. Não pode. Inclusive, aqueles que não foi citado também são convidados para vir aqui, como nós demos espaço para o Luciano Clima. O Luciano Clima, ele já veio aqui semana passada. Temos que trazer o Adriles Jorge aqui. É verdade, o Adriles também. Temos que trazer o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha. Eita, por favor. Ô, irmão, consiga isso pra mim? Não, é que Guarulhos, como não tem uma TV aberta, o guarulhense, ele não tem informação. É só você falar o alcance que você tem, que é 500 mil visualizações por dia, e falar que você tem 1 milhão de eleitores e não tem TV. É exatamente isso. Tá em campanha, tem que vir. Pô. É exatamente isso, irmão. Então, assim, nós precisamos realmente levar conteúdo político, como você, no caso, que está na política há pouco tempo. Eu acompanho política faz mais tempo, né? Não, sim, mas não assim, como dirigente. Não, como dirigente. Hoje você... Poxa, presidente estadual de um grande partido, né? Com grandes candidatos. Deixa eu pegar esse gancho. E como você está assim, os seus cálculos, vocês conseguem hoje, você pô, Will, consigo eleger X estaduais e X federais. Você acha que está quantas chapas? A chapa na nossa métrica aqui, ela elege 3 a 5 cadeiras. 3 a 5 cadeiras? Puxa, estadual? Entre estaduais federais. Não, federal. Tá. Federal? Estadual tem uma a 2. Tá. Cara, mas como aí? Sério mesmo, cara? Federal tá bem assim, cara? Parabéns, cara. A gente acredita que o Adriles faz a cadeira dele, o Cunha faz a cadeira dele. Não, certeza. A Cristiane Brasil e mais uns outros candidatos que estão lá podem fazer entre 2 e 3 cadeiras. Até mesmo porque o Cunha, certamente e o Adriles, eles vão levar um pessoal junto ajudando, vai levar um pessoal junto ajudando. O Cunha e o Adriles, se eles fizerem mais que a cadeira dele, eles já colocam mais um, tá? Se cada um deles fizer 100 mil a mais do que a cadeira, dá quase uma terceira cadeira. E elegeria, por exemplo, uma Cristiane se ela fizer 80 mil votos. Aí ela fica eleita. Aí você tem todo o resto da chapa para fazer 1 ou 2 cadeiras. Meu, que incrível. E a chapa tá cheia, são 68 candidatos. Você tem 69 candidatos federal. Puxa, muito bacana. E assim, como dirigente partidário, qual é a sua opinião em relação a fundo eleitoral? Eu tô acostumado a receber essa pergunta. Como você é uma pessoa muito aberta, você é gente da gente. Quando eu fui no Pânico, essa foi uma dos motivos de polêmica lá. Eu entrei numa polêmica lá com o Rogério Morgado, que ele me falou: então você é a favor do fundo, mas deixa eu te contar qual é a minha opinião primeiro. Eu sou contra o fundo eleitoral, conceitualmente falando. Acho que não tem que ter dinheiro público para campanha nenhuma. A política, cada um busca sua fonte de financiamento privada, entendeu? Seu bolso, ou doadores, ou o que seja, e pronto. Dinheiro do contribuinte é dinheiro para serviço público, né? Não para financiar a eleição. Porém, os caras colocaram dentro da lei que só pode usar financiamento de governo, não pode usar, empresa não pode mais financiar. Ou pessoa física ou fundo eleitoral. Então, se eu fosse um deputado, primeiro dia de mandato meu, eu redigiria um projeto de lei para abolir o fundo eleitoral. Pum.
põe lá para votar. Não votou? Beleza, não deu para mudar. Essa é a regra? Okay. Também eu não vou deixar o fundo na mesa para o outro cara da esquerda usar e ganhar a eleição. Entendeu? É que nem você fala assim, eu sou o desarmamentista. Mas o desarmamentista, aquilo em tese só funciona se ninguém tiver arma. Certo? Mas ninguém mesmo. O desarmamentista só vai conseguir a paz no mundo se ele conseguir sumir com a arma da mão de todo mundo. Agora, se você falar que é desarmamentista, eu não vou ter arma, aí todos os bandidos têm. Você dançou, né? Entendeu? Mesma coisa fundo eleitoral. Eu sou contra, mas tá bom, faz que nem o Partido Novo, não usa, deixa lá. Sabe o que acontece quando deixa lá? Ele divide e reparte para os outros partidos. Aí o Novo fica pior ainda na eleição, ele fica mais em desvantagem. Então, já que tem, eu quero fundo, só eu vou tentar fazer um trabalho de aplicar melhor o dinheiro que os outros. Só isso. Sim. Eu não quero ele, na verdade, mas eu pego porque os outros estão pegando. Se eu falar não quero, o PTB tem um valor lá de fundo eleitoral. Se eu falar não quero e deixar lá na conta, o que eles vão fazer? Vão ratear o dinheiro e distribuir para os outros partidos. Ou seja, é que nem eu chegar num campo de batalha, achei um fuzil, tá todo mundo atirando, achei um fuzil, eu não quero fuzil, eu jogo lá no campo, deixo o meu inimigo pegar o fuzil e atirar em mim. É simples. Então, assim, eu sou contra o fundo eleitoral conceitualmente falando, mas já que tem, eu pego. Aí o Rogério Morgado, aquele dia no Pânico, falou assim, mas você está indo a favor, né? Eu falei, não, não estou indo a favor. Eu estou pensando também aqui em paridade de armas, entendeu? A função, o objetivo do partido é disputar poder. Aí eu estou lá para disputar poder, para levar quadros, para disputar poder, de repente eu vou pegar e dar a arma que eu tenho, eu dou para o inimigo e deixo ele em disparidade comigo? Não, entendeu? Basicamente a posição é essa. Assim, exatamente isso que acontece mesmo. Assim. Vão falar que eu estou em cima do muro? Não, não estou em cima do muro. Simplesmente, assim, eu tenho um conceito que eu sou contra, mas se eu não posso mudar, eu tentei, fiz um projeto de lei. Primeiro dia de mandato aqui, ó. Sim. Pus lá, foi vetado, ou foi negado. O presidente vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto. Então, assim. Não, exatamente isso. Assim, então não tem essa coisa do Partido Novo, que ele fica aquele puerismo, eles são pueris. Eu não vou pegar, não vou usar. Tá bom, então vai ficar fazendo, vai competir em disparidade. É verdade. Assim, tem sentido. A sua explicação acabou sendo até um pouco mais ampla do que alguns, né? Não sou a favor, mas pega. Não, no seu caso, você não sou a favor, mas não pega porque senão fica realmente uma competição ingrata, né? Então, assim, já que tem, vamos utilizar, mas o ideal... Tenho que utilizar ou eu vou dar uma vantagem ao meu oponente. Sim. Que eu tô dando um tiro no meu pé. Exatamente, uma vitamina, né? Você tá numa competição. Então, você está numa competição, numa largada. Pessoal, todo mundo tomou vitamina aí? Poxa, também quero. Pessoal, o juiz, também quero tomar uma vitamina aqui também. Não, é verdade. Até mesmo porque você tem um partido grande, enfim. E também acaba, tipo assim, imagina... Os candidatos com carro de som, custo altíssimo, e seus candidatos competir, imagina, é verdade, não tá na guerra com os caras com fuzil, você com uma arminha de fogo, com uma faca. Não tem todo sentido, inclusive a faca, só te chamam de faca. Faca não cega, né? Faca cega e faca não cega. Fala de economia também, que ele gosta de falar. Economia. Cara, assim... Eu pensei pegar esse gancho, já tá quase indo pros finalmente. Por isso que eu tô muito bom. Mas não tem problema falar mais de política, porque política é o tema, né? É o tema. É o que traz o teu espectador. Mas fala do índice de inflação no Brasil, fala legal. Então o que acontece, assim até mesmo ir pro lado que o pessoal são muito críticos, né, na relação ao Bolsonaro, né, aquela coisa toda um pouco mais nacional, etc e tal, não fica em casa, aquela coisa. Se puder. Não, se puder, né, agora se puder, né, mas tipo, demorou meses para começar a colocar esse puder aí. Mas assim, na sua opinião, assim, a economia, né, o Bolsonaro realmente ele disse algumas conversas, até inclusive no debate ele falou sobre isso, falou que passou realmente um mau momento, né? Que ele teve o azar praticamente, né? Poxa, eu tive azar, no meu mandato veio uma pandemia. Aí vem uma pandemia mundial, aí o que eu tive, enfim. Assim, esquece, eu sei que você é amigo do Bolsonaro, eu sei que você tem essa simpatia. Eu não tenho amizade pessoal com ele. Eu conheço ele por participar do movimento da direita, participar do movimento que levou ele ao poder, mas eu não tenho. Eu não tenho o telefone pessoal dele. Tá.
Mas assim, eu sei que você é bem simpatizante em relação a isso. Então, assim, em relação à economia, você teria feito algo diferente? Como um gestor, né? Como um gestor dessa área de investimentos. Esquece um pouco da política, no caso. Você, hoje, você é um estudioso, é um homem incrivelmente inteligente, já isso dá pra perceber. Você teria feito algo diferente em relação a isso? Naquela época, era muito difícil resistir à pressão de abrir a torneira. Todos os governos estavam com a mesma pressão. E a pressão era para o governo entrar fazendo ajuda, né? Por quê? Porque você foi obrigado com essa história de fica em casa, as cadeias de produção todas se interromperam. Então você teve uma quebra assim abrupta da cadeia de produção. Então você começou a cortar. Por quê? Primeiro efeito da pandemia, com pessoas indo para casa, é uma queda vertiginosa da demanda. O cara não trabalha, também não consome, certo? Sim. Não ganha, não consome. A demanda cai. O que o cara tem que fazer na hora? Ele não tem para quem vender. No primeiro mês ou 2, o cara está estocado. Então a demanda cai primeiro, aí passa-se a interromper a produção de tudo que é produto. Né? Então também você não tinha como entregar, você tinha problema de transporte, sim. Interrompeu a produção. Né? Então, sim, foi uma coisa meio imediata. A demanda caiu, porque todo mundo vai trabalhar, vai para casa, não ganha menos, não consome, cai a produção, porque não tem consumo, e ao mesmo tempo, aí a produção ficou bem reduzida, porque as pessoas estavam consumindo mesmo tudo em casa, e ao mesmo tempo o governo injetou dinheiro. Nesta hora que o governo injeta dinheiro, basicamente ele deixa o dinheiro entra no começo da pandemia, o dinheiro entrou para suprir a necessidade básica. Tá? Então ele ia para alimento, para saúde, o dinheiro que entrava de auxílio era para o cara, né, sobreviver. Então alguns setores produtivos realmente sofreram e tiveram que parar. E esse dinheiro circulou na economia. Desse momento, o juros estava baixo porque ninguém gastava, ninguém investia. As pessoas usavam para consumir o mínimo que elas precisavam, mas não tinha gasto em produção, não tinha investimento, mas uma quantidade enorme de dinheiro. Né? E mesmo com a quantidade enorme de dinheiro que eles injetaram na economia, o juros ficou baixo, porque o dinheiro não circulava. Sim. Então, se o dinheiro não circula, não tem um aumento de preço. Certo? Então, injetaram aquela quantidade de dinheiro com a velocidade de circulação da moeda era baixíssima. Quando começaram aquilo, foi bom. A hora que o mercado der uma reativada, vai vir uma inflação galopante, porque a quantidade de recurso em circulação aumentou muito. O volume de dinheiro no sistema aumentou. Só não deu inflação ainda porque ele está circulando devagarzinho. Né? Se ele circular rápido, os preços vão subindo. Certo? Como ele está circulando devagar, o preço não subia, permitiu que o governo baixasse o juro. Né? Baixou o juro para 2%. Sim. Com o juro a 2%, o que aconteceu? Toda semana tinha volumes grandes de dinheiro que estavam na mão das pessoas e não estavam sendo gastos. Né? Ele injetou aquela quantia, as pessoas consumiam o necessário, o dinheiro continuava ali, a gente chama de empossado, né? Porque ele não circula. Ele ficou empossado, toda semana o Tesouro Brasileiro, né, e o Banco Central fazia leilão para pegar esse dinheiro. Tirar o dinheiro e colocar títulos. Só que cada semana os juros eram mais baixos. Então fica fácil você financiar a tua dívida com juros de 2%. Toda semana você vai no leilão, emite dívida para tirar o dinheiro que você tinha. Você injetou o dinheiro para o cara comer. Aí ele comeu, fez as transações, foi parar nos bancos aquele dinheiro. O banco não tem o que fazer, porque ninguém emprestava o dinheiro, certo? Você não tem o que fazer com o dinheiro, ele fica lá no banco. Ele não consegue repassar. Né? Quando ele não consegue repassar, ele tem que fazer alguma coisa com o dinheiro. Como ele não tem para quem emprestar, porque está todo mundo com medo de emprestar. Você não sabia quem ia te pagar, quem não ia. O dinheiro ficava nos bancos empossados, eles iam lá toda semana no leilão do Tesouro e compravam título público. Isso permitiu que o juro caísse para 2%. Porque você não tem o que fazer com o dinheiro, você vai pôr ele em título do governo. Vai caindo o juro, porque toda semana você vai comprando mais título. E se você aplica o recurso toda semana, você tem muita procura por aquele título e pouca oferta, os juros caem. Né? E ao contrário, quando você tem muita procura por dinheiro e muita oferta de títulos, o juro sobe. É o contrário. Né? Então o juro caiu, ficou um tempão assim. Quando a economia começou a melhorar, de repente, 2%, 3% não era o suficiente. As pessoas resgatavam o dinheiro e começaram a voltar para a economia. Aí a inflação veio. Ele precisou, no caso, o Banco Central subir rapidamente os juros, que foi para 10, 12, né? E o Brasil saiu na frente, porque o Brasil lidou com a inflação rápido. Que ia ter inflação? Estava na cara. Tá? Mas, porém, não era uma inflação desgovernada. Tá?
Por que não é inflação desgovernada? Porque o sistema, né, o sistema financeiro brasileiro, ele tem hoje um volume grande de dívida, certo? Quando você circula recursos na economia, se você sobe o juro, você reduz a quantidade de moeda em circulação. Porque uma dívida, né, um título de renda fixa, quando o juro sobe, ele cai de valor. Sim. Então o cara tinha tanto no banco, se o juro do título que ele tem é 3, se o juro vai para 12, o que ele tem no banco reduz. Sim. Então, esse efeito, né, segura a inflação. Os juros alto no Brasil, indo de 2 para 12, multiplicou por 5, né? A hora que ele subiu, eu falei, acabou o problema de inflação. Daqui a 6 meses a gente vai ver uma deflação no Brasil. Não deu outra, aconteceu esse mês. Aconteceu. Quando o juro subiu em fevereiro, março, lá para 12, eu falei, aí o pessoal com medo de inflação, para mim acabou o problema de inflação. Aqui, o juro nesse nível aqui no Brasil, fiz conta com o volume de títulos, o volume de renda fixa que o Brasil tem, a quantidade de títulos de renda fixa que tem, eu calculei, esses títulos valorizados a 2% têm o valor de X bilhões. Valorizados a 12%, o valor de X bilhões cai para Y bilhões. Então, nessa alta de juros, ele tirou tanto de dinheiro da economia. Então, isso é uma tendência, então. Aí, ao tirar da economia, eu falei, a inflação vai estar segura. O Brasil vai estar bom para investir daqui a 3, 4 meses, quando a inflação estiver segura. E os outros países não fizeram isso. Então, onde eu acho que o governo acertou foi de lidar rápido com a inflação, em relação ao méritos ao meu amigo, colega de mercado financeiro e um amigo de longa data, Roberto Campos Neto. Somos amigos há muito tempo, que acertou, porque ele foi rápido. Os outros países hoje estão demorando para subir juros. Então tem inflação na Alemanha, na Inglaterra, porque é país que ainda não subiu direito. Uhum. E o risco hoje, para mim, não é a inflação. O risco para mim é você ter agora, em função do pânico com inflação, todo mundo sobe juros, aí você tem o contrário, queda de preço, deflação. Que o Brasil já está tendo. Já está tendo. Mas isso não pode se tornar uma tendência. Se tornar uma tendência, teremos problemas. Problemas de recessão / depressão. A deflação, num sistema muito endividado, não é bom você ter deflação. Né? Porque deflação, se você tem dívida para pagar, é ruim a deflação. Sim. Porque você tem menos renda, como é que você vai pagar a tua dívida? Sim. Você precisa ter... A deflação significa o seguinte, você tem menos moeda circulando. Só que a tua dívida não cai. A dívida você está devendo 100 e o valor dos seus ativos cai para 90, 80. Isso é deflação. Sim. Você não consegue... Os preços gerais da economia vão caindo e você não consegue pagar a tua dívida. Entendeu? Exatamente. Num cenário inflacionário, você paga a tua dívida, em termos nominais. Você vai dar o calote indireto. O que é o calote indireto? É a inflação. Quer dizer, alguém que não investiu, que não comprou um título, que ficou com dinheiro guardado, esse cara está perdendo. Entendeu? O cara que recebe salário, esse cara está perdendo. Quem não consegue se proteger aplicando dinheiro, esse cara é que perde na inflação. Na deflação, perde todo mundo. É muito bacana essa explicação sua, que eu vi alguns comentários, muitos comentários, até mensagem que recebemos, referente a deflação está sendo eleitoreiro. Não, é uma tendência. Não, ele fez o trabalho certo, ele subiu no juro porque estava... Só que assim, agora seria, no meu entender, ele tem que baixar o juro rápido para não entrar numa espiral deflacionária. Porque para mim, o problema do Brasil daqui adiante não é mais deflação. Não é mais inflação, acabou. Para o Brasil, acabou. O problema de inflação está no resto do mundo hoje. O Brasil tem que controlar bem essa política de taxa agora, quer dizer, não é controlar, mas observar e atender. Se o mercado começar a voltar a oferecer dinheiro para o Tesouro, é porque a economia está com risco de recessão, tem que baixar o juro de novo. Nossa, que explicação bacana. Nossa, isso... Até depois de acabar aqui, a gente vai estar fazendo uma edição e pegar um corte dessa explicação. Então por isso que eu falei para ele falar de Não, foi genial. Realmente é uma explicação que acaba até... Porque a gente tem essa muita preocupação aqui em Guarulhos, irmão. A gente precisa levar esses conteúdos aqui para essa cidade. A sociedade ela só recebe notícias e mensagens que sobram da cidade de São Paulo, que a gente só pega o resto. Isso. Então a gente se preocupa, eu me preocupo muito com isso, irmão, de verdade, trazer pessoas como você aqui, pessoas que falar direto pro espectador. Exatamente. Guarulhense. Exatamente. Esse guarulhense, ele precisa se sentir querido, amado, saca? Ele tem que se sentir... Precisa levar informação dessa forma. Sabe, tipo,
Então seria legal demais, por exemplo, você... Tivesse tempo. Nossa, se você tivesse tempo. Se tivesse tempo, Bem mais. Pra não falar só de política. Não, é bacana demais. Nossa, seria uma honra, cara. Seria uma honra mesmo, cara. Então, assim, nossa, se você puder, sempre que você passar pro Guarulhos, aqui tem aeroporto aqui, eu sei que você deve viajar muito. Pô, Will, eu tô de boa aqui, cara, vou passar aí. Pô, isso é uma honra. De preferência, você traz um candidato junto, né? Pô, legal. Ó, traz então, um Cunha, um Adriles, nossa, um esse aqui, tem vários, né? O Cunha, o Adriles... Será que o Adriles consegue vir semana Cris que vem? Brasil, vem. A gente vai falar com a assessoria dele. Tanto o Adriles... Eu vou recomendar pra ele. Não, porque o você é Guarulhos... incrível. Não, se você puder fazer isso, certamente eles vão gostar. É que o Guarulhos precisa disso, irmão. Assim, a cidade é carente disso, de informações... eu até costumo brincar de uma forma não muito boa, mas assim, Guarulhos a gente é uma tribo. Cara, não, é verdade. Tipo, eu até brinco assim mesmo. Mas né? Guarulhos. É verdade, cara. Tipo, uma cidade grande, rica, sabe? Assim, não financeiramente, mas a população realmente sofre descaso. Então, assim, o Adriles, o Cunha, eu sei que são grandes candidatos que, na minha humilde opinião e na minha simplicidade... Mas se eu não falar das mulheres, vamos falar que a gente estamos preconceituosos, né? Não. Tem a Cris Brasil, já falei da Adriana. Cris Brasil, falou da Adriana. É verdade. Outras mulheres. É que assim, tem a delegada, o Cunha e o Adriles são... Júnia. Tem a capitã Juliana, tem capitã, delegada. Mas até as meninas sabem que... Tem uma pastora. Sabem que esses dois candidatos em particular são grandes candidatos do partido. Então, assim, eles... como pré-candidatos, e certamente, acredito que eles vão acabar sendo eleitos, ver cidade hoje, pô, fui lá na cidade, quando era candidato, seria uma honra, né, de, quem sabe um dia, né, eles como deputados federais, vir olhar de novo para essa cidade e falar assim, puxa, cara, na verdade, fui lá já, o pessoal é bem quisto. Não tem. Meu, nossa, cara, não tem como agradecer. Eu que agradeço. De verdade, eu vou te chamar de faca. Eu gostei muito de faca. Tem que ser faca mesmo. Você tem que falar faca, senão não volta. Faca, eu realmente quero agradecer. Me chama de senhor Otávio, que eu não volto mais. Faca, eu quero muito agradecer a sua vinda para cá. Realmente foi uma grande honra conhecê-lo. Aqui é um espaço aberto. A cidade é uma cidade aberta. É uma cidade que precisa de pessoas inteligentes, pessoas que tragam conteúdo pra gente. Cara, é uma cidade que realmente somos carentes de atenção, carentes de conteúdo, então seja muito sempre de educação, de informação. De tudo, irmão. São muito carentes, cara. Então, assim, com a mídia hoje, a cidade tem essa representatividade social na cidade. É muito bonito, cara. Até deixa eu pegar uns casos, por exemplo, eu tava com uma namorada minha, não posso dizer, não. Mas eu tava... Fala pra nós, Will. Eu tava com uma namorada num café, porque trilha sonora. Oi, por favor. Como é que é a trilha sonora que a gente coloca aqui? Eu vou criar hoje. Manda uma, Vini. Põe uma trilha se for coisa de piloto de avião, a gente põe a trilha do Top Gun. Você acabou de definir. Minha cara. Põe a trilha do Top Gun. Cara, vai entrar. Conta agora. Aí eu tava no café. Aí conversei com essa moça, né, batendo um papo. Daí ela tocou assunto sobre cidade. Eu tenho outras empresas em Guarulhos, eu tenho uma clínica odontológica, eu tenho alguns comércios, né, como pessoa, né, como profissional, como empreendedor. Aí eu conversando sobre cidade, eu falei assim, puxa, mas ainda bem que tem uma cidade, né, para poder promover, enfim. Ajudar. Aí uma moça do lado, assim, olhou assim, você é do jornal Cidade de Guarulhos? Aí eu falei assim, sou, né? Poxa, daí a menina falou assim, é dele o jornal, né? É dele. Ele falou assim, a menina começou a chorar, cara. O cara falou assim, você salvou a vida da minha filha, velho. Mas como assim, cara? Tipo, né? Teve que ter Quem era a filhinha dela? Não, então, na verdade é uma garçonete do café. Aí eu falei assim, como assim, moça? Assim, vocês nem postaram. Eu mandei pra sua equipe. O pessoal lá foi super solícito, tudo bacana. Vocês entraram em contato com a direção do hospital. A direção do hospital foi até meu quarto, conseguiu a cirurgia de emergência, etc e tal. Ai, que legal. Tudo por causa de vocês. Porque eu fiquei lá quase 2 meses para ser atendido, para conseguir a cirurgia da minha filha, eles não quiseram atender. Você faz muito isso mesmo. E vocês, a gente faz muito, mas isso tudo tem por mal. A gente não divulga essas coisas. Quando mata uma... Não, ele entra em contato direto para não... Se não resolver, a gente leva a público. Aí a gente entrou em contato... Tipo Celso Russomano. Isso, mas de uma forma um pouco mais, digamos assim, mais... Menos eu não bato na porta. Mas assim, aí eu falei assim, poxa, ó, se não resolver isso ainda hoje, a gente vai postar. A audiência que vocês querem, a audiência que vocês vão ter.
é essa conversa que nós temos com os sultanos. É bem simples, sempre resolve dessa forma, a maioria, pelo menos, né? Cara, consegui atender a menina tá em recuperação, etc e tal. Então, assim, a cidade, a gente tem uma certa representatividade muito bonita até. As pessoas contam com a gente de uma forma bonita de se ver. Puta, que legal, cara. Tipo, cara, eu nem tenho foto minha, já. Assim, agora que eu tô começando a gravar assim com a gente, mas eu nem gosto, eu nem sou disso. Mas assim, fala assim, pô, a gente tem uma. O pessoal até brinca, né? Pô, Will, vem prefeito, vem vereador, vem deputado. Eu não tenho pra isso. Eu não tenho esse tom. Então eu prefiro divulgar os candidatos, que eles possam se eleger, que se possam ser nossos prefeitos, futuros, etc e tal. Assim, mas tem essa representatividade. Então, assim, eu levo muita fé nisso, que levando esses conteúdos como o seu, para o pessoal de Guarulhos, a gente vai conseguir... Para conhecimento, né? Informação. Uma cidade melhor. É legal. Então, é muito legal. Pode contar comigo, então. Vai tentar rechear aqui sei lá, os horários aqui com candidatos ou com outras pessoas que podem trazer isso de forma personalizada para a cidade, né? Uma honra. Muito dedicada aí para Guarulhos. Paca, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Minha amiga Érica, obrigado. Essa aqui é minha amiga. Essa aqui é uma grande amiga que cada dia que eu amo mais. Obrigado, é um prazer estar aqui com você sempre. Gente, obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço. Considerações finais, como partido. Como dirigente, olha, eu quero só aproveitar quem está ouvindo aqui para lembrar que esta eleição não é igual a 2018. Existe uma quantidade maior de candidatos hoje representativos da direita do que em 2018. Eles não estão só no PL, partido do Bolsonaro. Aqui em São Paulo eles estão no PTB. Tem também no Republicanos, tem no PSC, mas em especial o PTB se preparou para abrigar uma chapa de direita, puramente de direita. Então, quem quiser votar e ter a garantia de que o candidato defende Deus, pátria, família, vida e liberdade, se votar no PTB não vai errar. No PL você pode errar, porque o PL tem bastante gente do Bolsonaro, mas tem um pessoal lá do PL que é das antigas que não é Bolsonaro, que está no palanque do Dória. Do Dória não, do Garcia, entendeu? Republicanos, hoje eles estão fechados com o Tarcísio, mas tem uma parte que pode não estar. PTB é garantido, entendeu? Que se votar no PTB, nenhum deputado, candidato do PTB vai apoiar Lula, nem esquerda, nem Garcia, nem nada. Não vai virar. Então essa é a mensagem que eu dou, né? Fazer aqui o meu merchanzinho aqui. Não, mas foi incrível, cara. Você é muito mais do que isso tudo foi idealizado, né, pelo Roberto Jefferson quando ele, passado o tempo que ele teve, né, de reclusão, né, depois ele teve uma doença difícil de curar, que é o câncer de pâncreas, ele se curou e ele, depois disso ele falou, bom, eu estou vivo por milagre e eu quero realmente colocar esse partido a favor como instrumento para uma classe que não está representada. A direita não tem representatividade política. Prova disso é que em 2018 não tinha partido do Bolsonaro ir. Verdade. Teve que ir para o PSL, que era um partido nanico, que vendeu a legenda para ele, ou vendeu, não, emprestou a legenda para ele, né, que ele não pagou nada. E depois que ele foi eleito, no dia seguinte o Bivar já pegou de volta o partido. Tipo, tá aqui, se eu te elegi e tal. O Bivar ficou com a bancada, ficou com o fundão, pegou de volta o partido. Quem não queria ficar com ele e quis ficar com o Bolsonaro rachou, né? O partido rachou. Então, não tem um partido que você fale assim, eu quero votar nos candidatos desse partido e eu sei que se eu votar nesse partido eu vou estar votando naquela pauta. Não tinha isso. Hoje tem. É o PTB. Hoje. Ótimo. Pô, que bacana, que bacana. Então, pessoal, já sabe, o PTB é um partido que pode começar... Você que é mais conservador, o pessoal que, né, vai votar no Bolsonaro, começa aí a ver o PTB de uma forma um pouco mais... E temos o Roberto Jefferson lançou a candidatura dele também. Apesar de que a Justiça não está deixando ele trabalhar, né? Sim. Não deu acesso ao fundo, não deu acesso ao tempo de TV. Quer dizer, não querem deixar de fazer... E, na verdade, o principal intuito dele não era fazer oposição, não, ele estava ajudando a eleger os federais. Né? Sim, sim. É verdade. E provavelmente, se não for permitido ele nada... isso foi encerrado já, não? Não, está em briga, mas eles já tiraram o fundo eleitoral dele, já tiraram o tempo de TV. Tá. Então ele vai acabar, se não permitirem, né, se não negarem o registro para ele vai provavelmente anunciar o apoio, né, ao Bolsonaro, alguma coisa assim. Né? Com certeza. Ok. Paca, obrigado. Uma honra mesmo. E brevemente vamos se ver novamente. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Will. Obrigado, Will. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, um prazer. Valeu. Gostei muito, obrigado.